O mundo achava que o maior trunfo do Irã era seu arsenal de foguetes, suas milícias espalhadas pelo Oriente Médio e seu programa nuclear secreto. Mas o Mossad descobriu algo muito mais valioso e muito mais frágil. Em uma operação silenciosa e devastadora, a inteligência israelense mirou onde ninguém ousava tocar: a economia iraniana. E o que veio depois foi um colapso invisível, mas fatal. Refinarias explodiram, a moeda afundou e o regime começou a tremer. O que realmente está acontecendo por trás dos panos? O Irã ainda tem forças para reagir? Ou estamos vendo o início do fim de uma das teocracias mais temidas do planeta? Fique até o fim, porque o que você vai ver agora, o mundo não quer que você saiba. Mas antes de te mostrar como o Mossad conseguiu virar esse jogo com precisão cirúrgica, temos um recado que também vai te surpreender. Este vídeo é patrocinado por World of Tanks, o jogo gratuito para computador, onde você comanda verdadeiras feras de aço em batalhas táticas de tirar o fôlego. Imagine-se cruzando campos de batalha históricos, liderando ataques, emboscando inimigos e personalizando seu próprio tanque de guerra. É isso que o World of Tanks entrega. Mais de 800 modelos autênticos, entre tanques leves, médios, pesados, artilharia e caça-tanques, cada um com um estilo único de combate. Você pode avançar com força bruta ou ficar à espreita como um verdadeiro estrategista. Escolha seu estilo e a arena. São mais de 40 mapas de combate, florestas, desertos, zonas industriais e colinas íngremes. Tudo projetado para testar sua tática e visão de campo. E não estamos falando de ficção. Cada tanque é inspirado em modelos históricos reais, com detalhes técnicos baseados em veículos que participaram de conflitos de verdade. Tudo isso em um jogo gratuito, acessível e com uma comunidade global de mais de 100 milhões de jogadores. E agora, o mais importante. Você pode baixar o jogo gratuitamente clicando no primeiro link na descrição. E durante o cadastro, use o código promocional Combate para desbloquear recompensas especiais. Se você é um novo jogador, dias de acesso Premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B e ainda 3 tanques de aluguel por 10 batalhas cada. Tiger, 131 T-78 e Type 64. Já tem conta, mas está inativo há mais de 30 dias. Você recebe 3 dias de acesso Premium, a camuflagem Barganha e o tanque Centurion MK 5-1 Hacker por 7 dias ou 100 mil créditos, caso já tenha esse veículo na sua garagem. Você quer saber como é comandar uma batalha real? Então clique no link, use o código e entre agora nesse campo de guerra. Você pode destruir um general, pode explodir uma base militar, pode até mesmo eliminar cientistas nucleares em pleno território inimigo. Mas nada disso se compara ao que o Mossad realmente fez com o Irã. A verdadeira arma não foi um drone, nem um míssil hipersônico. Foi a estratégia. O alvo não era um homem. Era a economia iraniana. A chamada Operação Leão Ascendente, realizada por Israel em parceria com sua inteligência mais letal, o Mossad, parece ter sido apenas mais uma série de ataques cirúrgicos contra estruturas militares e estratégicas do Irã. Mas quem observa de perto, entende. O objetivo era outro. O Mossad foi direto ao centro de gravidade do regime dos ayatolás, sua capacidade de financiar a própria sobrevivência. Vamos aos fatos. O Irã controla uma das maiores reservas de petróleo do planeta. São cerca de 157 bilhões de barris comprovados, o que o coloca entre os 5 países com maior potencial de exportação energética do mundo. Além disso, possui a segunda maior reserva de gás natural do planeta. Em teoria, isso deveria torná-lo uma potência econômica. Mas esse é apenas o palco. Nos bastidores, o enredo é outro. Corrupção sistêmica, sanções internacionais, má gestão, fuga de cérebros e uma elite militar que transformou o país em um feudo próprio.
Estamos falando do IRGC, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que não apenas comanda o aparato militar paralelo do país, mas também controla 30% da economia iraniana e mais de 60% das exportações nacionais, segundo estimativas do CSIS. E foi justamente esse império econômico informal que o Mossad começou a desmontar. Na Operação Leão Ascendente, dezenas de alvos foram atingidos quase simultaneamente, alguns em pleno território iraniano. Refinarias e centros logísticos utilizados pelo IRGC para escoar petróleo clandestinamente para a China e Síria foram neutralizados. Linhas de distribuição subterrâneas, aquelas que mantinham viva a economia paralela iraniana, mesmo sob sanções, foram detectadas, rastreadas e eliminadas com precisão. Mas não foi só isso. Relatórios do think tank Atlantic Council e do portal Iran International confirmaram que armazéns de peças industriais, bases de produção de mísseis, estruturas de exportação disfarçadas como empresas civis e até redes bancárias ligadas aos Boniades, fundações religiosas que funcionam como braços econômicos da teocracia, foram atingidos ou comprometidos por ações de sabotagem. O impacto? Imediato. Só entre janeiro e junho de 2025, a moeda iraniana perdeu 23% de seu valor, segundo o próprio Banco Central do Irã. O rial, que já havia sido desvalorizado em 2022, chegou a 500 mil por dólar no mercado paralelo, tornando-se uma das moedas mais fracas do planeta. Empresas fecharam, investidores fugiram, e o regime, já fragilizado, começou a mostrar rachaduras. Quando o Mossad escolheu sabotar a economia iraniana, não foi apenas uma jogada militar. Foi um ataque direto ao modelo de poder que sustenta a República Islâmica desde 1979. Porque o Irã não é uma ditadura comum. É um Frankenstein econômico, costurado por interesses religiosos, militares e ideológicos, onde as leis do mercado são substituídas por lealdade ao líder supremo e onde a lógica financeira é sufocada pela sobrevivência política. E dentro desse sistema deformado, há um nome que domina tudo: IRGC, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O que começou como uma milícia para proteger os valores da Revolução se transformou no grupo econômico mais poderoso do país, operando portos, refinarias, empresas de construção, bancos clandestinos e até operadoras de telecomunicações. Segundo o think tank alemão SWP, o IRGC controla mais de 800 empresas, direta ou indiretamente, e tudo isso protegido por uma muralha de impunidade sustentada pelo Ayatollah Ali Khamenei e alimentada por bilhões de dólares desviados do petróleo. É esse sistema que o Mossad decidiu alvejar. Os resultados foram devastadores. O volume de exportações ilegais de petróleo caiu 38% em apenas 2 meses após os ataques de 2025, segundo dados compilados pelo site especializado Tanker Trackers. A frota fantasma usada pelo IRGC para burlar as sanções americanas foi parcialmente desmantelada. Satélites comerciais mostraram embarcações destruídas em portos no sul do Irã e colunas de fumaça saindo de instalações antes consideradas secretas. Mas a ferida mais profunda foi política. Com menos petróleo entrando, menos dinheiro circula. E em um regime onde o Estado compra lealdade com subsídios, o colapso da arrecadação é uma sentença de morte. Os Boniades, que controlam cerca de 20% do PIB e empregam milhões de iranianos, começaram a atrasar salários. Hospitais pararam de funcionar por falta de insumos. A distribuição de alimentos subsidiados foi suspensa em 11 províncias. E nas favelas de Teherã, os protestos voltaram a crescer. A resposta do regime? Repressão, prisões em massa, cortes de internet, tortura. Mas já é tarde demais. Mais de 4 milhões de iranianos vivem no exílio, segundo a Universidade Johns Hopkins. São médicos, engenheiros, empresários e jovens talentos que desistiram do país. A chamada fuga de cérebros está em seu ponto mais alto.
Em 2024, 20% dos estudantes iranianos que viajaram ao exterior não voltaram. E agora, sem capital, sem inovação e sem credibilidade, o Irã tenta manter o poder com uma economia que apodrece por dentro. E o mais irônico, tudo isso foi possível com alguns agentes infiltrados, explosivos colocados com precisão milimétrica e uma rede de inteligência que conhece o Irã melhor do que muitos iranianos. O Mossad não derrubou tanques, derrubou a base econômica de um regime teocrático que achava estar acima da lei e da lógica. Em 1980, ninguém apostaria que Israel superaria o Irã economicamente. O Irã tinha petróleo, gás, população, território e influência. Israel, por outro lado, era um país pequeno, cercado por inimigos, sem recursos naturais e recém-saído de conflitos militares. Mas a história não se faz com recursos, se faz com decisões. Enquanto o Irã mergulhava em guerras, sanções e autoritarismo, Israel fazia o oposto. Em 1985, sob orientação de economistas americanos, o governo israelense lançou um plano de estabilização que privatizou estatais, cortou subsídios, abriu o mercado e investiu em educação e tecnologia. De lá para cá, o PIB de Israel saltou de os 29 bilhões de reais para mais de os 580 bilhões de reais em 2025, de acordo com dados do Banco Mundial. Já o PIB do Irã, mesmo com petróleo, estagnou em torno de os 460 bilhões de reais, afetado por inflação crônica, fuga de capitais e isolamento internacional. O que isso tem a ver com o Mossad? Tudo. Com acesso irrestrito a capital estrangeiro, tecnologia de ponta e apoio estratégico dos Estados Unidos, Israel criou uma das comunidades de inteligência mais eficazes do planeta. Mais de 400 multinacionais têm centros de pesquisa em território israelense. Israel lidera globalmente em cibersegurança, inteligência artificial, criptografia e guerra eletrônica. Foi com essa base tecnológica e econômica que o Mossad mapeou o sistema financeiro paralelo do Irã. Rastreou contas, interceptou navios, corrompeu fornecedores, expôs rotas de lavagem de dinheiro e transformou um regime oculto em um regime vulnerável. E não é só o Mossad que se beneficia desse contraste. A economia israelense é resiliente, diversificada, integrada ao mundo. O Irã, fechado, ineficiente, dependente de petróleo e dominado por redes de influência religiosas e militares. Um dado simbólico: o PIB per capita de Israel em 2025 ultrapassa 55 mil reais, enquanto o do Irã, ajustado por paridade de poder de compra, é inferior aos 20 mil reais, segundo o FMI. A moeda israelense, o shekel, é forte, estável e usada até em investimentos internacionais. Já o real iraniano se tornou um papel pintado, com inflação acima de 45% ao ano e perdas constantes de valor. Dados confirmados pelo Banco Central do Irã. E agora, diante dessa diferença gritante, o Irã começa a entender que não adianta ter foguetes se não consegue comprar comida. O seu maior erro: achar que poderia resistir ao Ocidente com tanques e turbantes, mas foi vencido por microchips, sanções e inteligência de elite. A guerra não precisa de bombas nucleares para ser vencida. Às vezes, tudo o que se precisa é paralisar o motor invisível de um inimigo: sua economia. Foi exatamente isso que o Mossad fez com o Irã. O mais impressionante é que o regime iraniano ainda tenta manter a pose. Mas por trás dos microfones, os números não mentem. Inflação superior a 45% ao ano, segundo o próprio Banco Central do Irã. Uma moeda tão desvalorizada que $1 equivale a quase 600 mil reais no câmbio paralelo. Exportações de petróleo em queda livre, com menos de 500 mil barris por dia em 2025, comparado aos 2,5 milhões anteriores às sanções, dados da Agência Internacional de Energia. Um PIB real que caiu mais de 10% entre 2022 e 2025, segundo o FMI. E o mais alarmante, protestos em mais de 40 cidades, segundo relatórios do Observatório de Direitos Humanos.
O povo iraniano está farto. Farto de filas para pão, de gasolina cara, de censura, de jovens presos por usar roupas ocidentais. E agora, farto de ver o país à beira do colapso por decisões que nunca foram suas. Do outro lado, Israel não precisou lançar bombas nucleares. Precisou de dados, infiltrados, sabotagem e alvos estratégicos bem escolhidos. O Mossad transformou refinarias em cinzas, bloqueou o fluxo de capital do IRGC, desestabilizou as fundações religiosas que lavavam dinheiro e, acima de tudo, expôs a falácia da invencibilidade iraniana. Agora, o que resta? O regime dos ayatolás está isolado, empobrecido, dividido internamente e com uma juventude que não acredita mais nas promessas da Revolução de 1979. O Irã poderia ter sido uma potência regional. Tinha todos os ingredientes: população, território, energia, cultura. Mas escolheu o caminho do confronto, do radicalismo, da repressão. Israel, com 1/10 da população, venceu essa guerra sem precisar começar outra. E o mundo inteiro viu. O World of Tanks continua te esperando. Um jogo gratuito para PC, com mais de 800 tanques detalhados, batalhas em mapas variados e modelos inspirados em veículos reais, tudo isso em combates táticos que exigem raciocínio rápido, trabalho em equipe e domínio do terreno. Se você ainda não jogou, essa é a hora. Baixe agora pelo link na descrição e use o código COMBATE para desbloquear bônus exclusivos, seja você um novo comandante ou um veterano retornando ao campo de batalha. Deixe sua opinião nos comentários, nós queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!